Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais um podcast 22, exclusivo para alunos, exclusivo ao vivo para alunos do Clube dos Produtores, onde podem fazer perguntas aí e participar. O tema de hoje é um tema um pouco batido, eu já falei sobre ele aqui no podcast, mas eu vou fazer uma abordagem diferente hoje. Qual a quantidade de galinhas caipiras por metro quadrado? Qual a quantidade de galinhas caipiras por metro quadrado? Todo mundo está sabendo, ou já deveria saber, pelo menos quem está dentro dos produtores, daquele padrão de 5 aves por metro quadrado dentro do galpão, independente de ser abate ou de ser postura, já que o animal de abate, o plantel de abate, ele cresce um pouco mais, fica mais pesado, fica maior, e a criação de postura fica um pouco menor, mas em compensação tem equipamentos como ninhos, às vezes um número mais elevado de comedouros, para ter um estresse reduzido e um bem-estar melhor. De vez em quando eu vou dar uma pausa devido a que eu estou meio adoentado. E no piquete, a gente fala aí de 1 a 2 aves por metro quadrado. 1 ave por metro quadrado para abate, porque o animal precisa de espaço para desenvolver, e 2 aves por metro quadrado para postura, porque a gente precisa de mais controle nessa criação, para a gente evitar ter problemas e queda na produção. Isso todo mundo sabe, ou já deveria saber, está em nossos e-books, está em nossas aulas, mas é importante a gente falar agora de um outro aspecto. Esses dois aspectos que a gente falou é principalmente para criações de alto desempenho, criações onde você vai trabalhar no sistema semi-intensivo, onde você tem um controle maior, onde você sabe o dia que vai abater sua ave, você sabe o peso que ela quer que fique, e você tem todo o acompanhamento de produção, caso seja poedeira. Quando a gente trabalha em um sistema mais rústico, semi-extensivo, com mais liberdade e menos controle, você tem animais aí com desenvolvimentos, às vezes, ou a grande parte das vezes, desenvolvimento diferente, desenvolvimento mais demorado, em compensação, um produto final mais caracterizado. Isso vai lhe dar mais valor de mercado, entre parênteses, nos locais que valorizam isso. Isso não é da sua cabeça. Você precisa entender se na sua região se valoriza. E valorizar não é gostar. Valorizar é pagar. Ok? Quando você faz uma criação mais rústica, tem gente que vai por esse lado. Não, eu vou criar mais rústico na cabeça que é mais fácil. E na verdade não é, é mais difícil. Você tem mais perdas, você gasta mais, tanto em valor de estrutura quanto em tempo. Então é um erro as pessoas pensarem que eu vou criar mais rústico porque é mais fácil. Na verdade não é. Você tem um problema de desenvolvimento que você precisa resolver com o seu manejo, então você precisa entender de manejo. Nesse caso específico, criação mais rústica para poedeira não existe, né? Não tentem, porque vocês vão perder dinheiro. Eu dou esse recado, mas claro, vocês fazem o que querem, e eu conheço gente que faz o que quer. Mas lá na frente vai ter as surpresas. Então não tentem com abate, na minha opinião, ou não tente para postura, na minha opinião, mas para abate funciona bem. Mas como eu falo, para isso você precisa ter uma estrutura preparada. Para isso você tem que ter na cabeça que você terá perdas. Para isso você tem que ter na cabeça que o desenvolvimento é mais lento. E para isso você tem que ter a certeza que seu cliente valoriza, paga mais caro por uma ave dessa do que por uma ave que você cria em alto desempenho. Nesse caso específico, você vai precisar de um piquete maior e de um galinheiro maior. Isso envolve bem-estar, isso envolve manejo. Você vai trabalhar entre 3 ou 4, 2 a 4 aves por metro quadrado dentro do seu galpão, então você precisa ter um galpão maior, porque você vai ter um volume de aves
esse volume de aves vai gerar fezes e você vai ter aves principalmente com tamanhos e idades diferentes. Nesse caso, tamanhos e idades diferentes, que não é o indicado para todo mundo, você precisa entender do manejo, você precisa ter mais comedouros e mais bebedouros que o normal. Normalmente eu indico 50 aves por um comedouro ou bebedouro. A indicação da Embrapa é 80, a indicação de alguns fornecedores de equipamento é 100. Eu indico 50 porque você consegue ter uma visualização melhor do que está acontecendo. E quando você tem um número elevado de comedouros, você evita que os maiores, que os animais maiores, adultos, dominantes, subjuguem os menores e não deixem eles comer. Isso é normal, isso é comum, né? Então, quando você tem mais comedouros, você deixa os maiores com atenção focada na comida e não com atenção focada em disputar espaço. E isso dá com que os menores, os que ainda estão crescendo, consigam se alimentar. Você também tem que ter atenção na altura. Você vai ter comedouros mais altos e comedouros mais baixos, devido exatamente à estatura dos animais. Onde você vai... Tem um galo bem aqui pertinho. Onde você vai fornecer primeiro nos comedouros mais altos, porque aí os mais fortes vão para lá, e depois, com uma certa distância, colocar nos comedouros mais baixos, porque aí os menores vão para lá. Para você conseguir fazer isso, você precisa ter um galpão um pouco maior. E no piquete, você precisa de um espaço maior também, menos do que uma ave por metro quadrado, porque no piquete é um local de disputa grande. É no piquete onde o galo se sente mais à vontade para cantar. É no piquete que as aves se sentem mais à vontade de tomar um banho de terra, um banho de sol, procurar um alimento, ciscar. E é natural existir disputa por espaço. Quando uma galinha está ciscando, um grupo de galinhas ciscando no local, é comum a menor chegar, querer aproveitar algo e ela tomar uma porradinha. Com isso, você tendo um espaço maior, você tem uma possibilidade maior de cada um ficar num canto, de cada um explorar mais, de cada um se desenvolver. É muito importante você entender o conjunto de finalidade, que é se é para abate, se é para postura, com o sistema de criação, se é um sistema mais aberto, se é um sistema mais fechado. Você precisa entender essa relação e o manejo que você deve fazer em cada um deles. Existem manejos técnicos de poedeira, como o programa de luz, por exemplo, que se sua criação for semi-extensiva, onde você tem uma liberdade maior, onde você não controla entrada e saída, é quase que impossível se fazer programa de luz. E sem programa de luz, sua galinha não vai atingir o ápice. Então, esse é um dos detalhes que você precisa conjugar, estudar. Tenho isso nas aulas do curso. Seguir uma linha reta, principalmente se sua criação é de poedeira. Porque isso pode lhe atrapalhar. A escolha do sistema de criação errado para uma finalidade. Então, eu queria alertar isso. Tem muita gente atrás de criação mais rústica, porque é mais fácil, que é mais simples, que é só jogar um resto de comida, é só jogar um milho, e não é bem assim. Se você busca ter uma criação comercial, se sua criação não é comercial, acredito que todos aqui sejam, mas possa ser que tenha alguém ouvindo que não seja ainda, ou que vai ser no futuro, aí a flexibilidade é maior. Mas se sua intenção é uma criação comercial, que você ganhe dinheiro com ela, você precisa entender os conceitos e colocar em prática. Ok? Um grande abraço para vocês aqui dentro do Clube dos Produtores, um grande abraço para você que ainda não é aluno do clube, está ouvindo a gente nas plataformas Spotify,
Anchor, Deezer, ou no próprio YouTube. Sigam aí os canais, sigam os perfis. Tem link na descrição que pode te ajudar a entrar para o Clube dos Produtores. Ok? Um grande abraço, até a próxima.